Olá, galera! Essa é a questão 27 da prova do município de São Bernardo do Campo do ano de 2018. Vamos dar uma olhada? Ela diz o seguinte: um pedaço retangular de papelão com 5 centímetros de largura por 45 centímetros de comprimento tem a mesma área que um pedaço quadrado de papelão. A medida do lado do pedaço quadrado de papelão é... Bom, pessoal, aqui ele deu pra gente então, primeiro, que esse pedaço de papelão é retangular, então um pedaço retangular. Lembrando que o retângulo, então, ele vai ter 4 ângulos de 90 graus e lados opostos têm a mesma medida, certo? Ele fala pra gente que esse papelão ele tem 5 centímetros de largura por 45 centímetros de comprimento. Então vamos colocar isso aqui. A gente vai ter então aqui, ó, papelão. E ele diz pra gente então que ele vai ter 5 centímetros de largura 5 centímetros de largura por 45 centímetros de comprimento. Beleza. E aí ele fala que esse pedaço retangular de papelão tem a mesma área que um pedaço quadrado de papelão. Só que ele não especifica o lado desse quadrado, e é justamente o que ele pergunta pra gente. Então a gente vai ter aqui, ó, nesse caso, então a gente vai ter aqui um quadrado, em que a gente quer justamente descobrir qual que é a medida do lado dele. E aí, pessoal, o quadrado ele tem uma característica importante, que é o quê? Eu sei que os lados do quadrado têm a mesma medida. Então, se eu falar que esse lado é x, esse outro lado do quadrado também é x. E aí ele fala que os dois têm a mesma área, só que como a gente calcula a área de cada um deles? Bom, tanto a área do quadrado como a área do retângulo, basta fazer o quê? Lado vezes lado. Então, a área desse papelão vai ser de 5 vezes 45. Então, vamos colocar aqui, ó, do retângulo. A gente vai ter aqui uma área de 5 vezes 45, o que vai me dar 225. A do quadrado também é de lado vezes lado, só que a gente não tem o valor do lado, a gente chamou de x. Então, nesse caso, a gente vai ter x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Só que ele fala que as duas áreas são iguais, ou seja, eu posso falar que a área do quadrado, que é de x ao quadrado, é igual à área do retângulo, que é de 225. Lembra, pessoal, que quando a gente tem aqui uma equação, o objetivo é isolar o x. E a gente sempre passa o valor com a operação inversa. Reparem que o x ainda não está isolado. A gente tem esse 2 aqui, só que esse 2 está atuando como potência do x. Qual que é a operação inversa da potência? Vai ser a raiz. Então a gente vai ter que esse x é igual a raiz de 225. Então basicamente eu estou perguntando, olha, qual que é o valor que multiplicado por ele mesmo dá 225? Nesse caso é o 15. Então, o que esse 15 está representando? Ele está representando o lado do quadrado. E é justamente o que ele pergunta para a gente. Então, a gente vai ter aqui como alternativa correta a alternativa A de amor. Tudo bem, pessoal? Bom, se ficar alguma dúvida aqui nessa questão, deixem aí para mim nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.